Redentor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Deus que nos reuniu no amor. No início desta nossa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Cantando. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus igual a
Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando-nos o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como o raio, como um chuvisco na relva, como um aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como o raio, como um chuvisco na relva, como um aguaceiro na grama. Amém. Leitura da profecia de Abacuque. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vindeis o tempo de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria celebremos. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, e as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz,
Não fecheis os corações como em Merimba, como em Massa no deserto aquele dia, em que trora vossos pais me procuraram, apesar de terem visto as minhas obras, em que trora vossos pais me procuraram, apesar de terem visto minhas obras, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouvistes em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhes havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram dizer, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo deste mês missionário, mês de outubro, 27º domingo do tempo comum, onde a liturgia da palavra nos traz uma reflexão em relação à fé. A fé que é um dom de Deus, e podemos perceber que é um dom dado por Deus nesta atitude dos apóstolos de se aproximar dos seus mestres Senhor para dizer: aumenta a nossa fé. Todos nós recebemos a fé quando fomos batizados, né? A chama da vela acesa e aquele que está sendo batizado, o neófito, recebe, simbolizando a fé, né? Chama da fé que deve estar sempre avivada dentro de si. Essa mesma chama que Paulo convida Timóteo a estar reavivando diante da missão. E esta fé não é para estar guardada dentro de nós, mas é para ser vivenciada. Se é um dom de Deus, todos os dons de Deus são concedidos ao seu povo para serem postos a serviço do reino. Se a fé é um dom de Deus, então ela deve ser exercida como este dom, como serviço na vida da igreja. Como? Com a capacidade de assumir a dimensão do batismo. A liturgia batismal diz: aquele que é batizado, né, recebe a dimensão profética, real, de Jesus, né? É chamado por Deus a exercer a fé numa vida doada pela construção do reino, né? Quem tem fé é aquele que é capaz de enfrentar as adversidades da caminhada, da vida de missão, né? Quem não tem fé facilmente se desvia ou abandona a missão que Deus lhes confia. Ter fé é se lançar nos braços de Deus, é acreditar, é confiar diante de toda e qualquer situação. E é o que nós vemos acontecer com o profeta na primeira leitura, acontecer com Paulo, que está na prisão. Confia em Deus, apesar das dificuldades vivenciadas, dos problemas sofridos, confia em Deus, né? Esse lançar-se diante de Deus é uma forma de confiar naquele que protege, mesmo que você não tenha ainda, digamos assim, experimentado uma graça tão grande, mas se você num dado momento se vê numa situação de que precisa experimentar esta graça, vai confiar de que Deus vai conceder. Então, é ter esperança, né, de que esse algo de que precisa vai se realizar. É por isso que a carta aos Hebreus diz que a fé é o fundamento da esperança. É a certeza que se tem a respeito daquilo que não se vê, que ainda não aconteceu, mas que esperamos, que confiamos que vai acontecer, né? Jesus é a fonte da fé. Lembro que no nosso curso de teologia, justamente na disciplina de Cristologia, que estuda Cristo, existia uma discussão se Cristo tinha fé. E o nosso professor de Cristologia, um mestre em Cristologia, ele dizia que Cristo não tinha fé porque Cristo é a própria fonte da fé, né? É a própria fonte da fé. Os batizados cristãos é que têm esta fé e são chamados a reavivar esta fé a partir da busca na fonte, que é o próprio Jesus, né? Cristo sendo a fonte da fé e confiando plenamente naquele que eles confiam a missão, foi capaz de suportar todas as contrariedades da implantação do reino, né? Que vinham contra a implantação do reino, e ele veio instaurar nesse mundo. Foi capaz de suportar a rejeição, capaz de suportar os insultos,
capaz de suportar a prisão e até a morte de forma fiel, perseverante, sem abandonar. Como assumiu a natureza humana, num dado momento, chegou a dizer, né? Ele que sentiu as dores como um ser humano sente: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então esta é uma forma de se lançar nos braços do Pai, de confiar no Pai, que o enviou para cumprir uma missão, sabendo que ele, como filho, tinha a capacidade de cumprir, de suportar, e que sairia vitorioso dessa realidade. Então, com certeza, os apóstolos, observando esta forma de Jesus viver a missão, de suportar as contrariedades da missão, e sabendo que eles foram chamados para formar uma comunidade de missionários itinerantes e assumir esta missão do Cristo após a sua partida para o Pai, então eles sentem que sua fé é muito pequena e que precisa ser incrementada. E por isso que se aproximam do Senhor para dizer: aumenta a nossa fé. Eles estavam na escola com o Mestre, aprendendo a ser discípulos, aprendendo a ser missionários. E sentiram que era necessário que a sua fé fosse aumentada para que pudessem suportar, para que pudessem perseverar na missão que o próprio Jesus estava a lhes confiar, né? A resposta de Jesus nos faz compreender que, de fato, a fé dos discípulos era muito pequena e que, de fato, precisava ser aumentada. Quando o Senhor diz: se vós tivesseis fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, mandaria que aquela amoreira é uma árvore, se arrancasse dali, se plantasse lá no mar, e ela vos obedeceria, né? Isso era um verdadeiro milagre, né? Um verdadeiro milagre. Se tivesseis fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Então, para se perceber como a fé dos discípulos era pequena e que eles sentiram a necessidade de ser aumentada para que a missão que eles tinham que realizar em nome de Cristo pudesse produzir mais frutos, para que não fosse como outros que assumiram a missão, mas no dado momento da dificuldade abandonaram, deixaram tudo, né? Eles não. Acolheram com generosidade o chamado de Deus, colocaram-se a serviço e diante dos desafios viram: é preciso nos fortalecer, é preciso estarmos cheios de fé, de uma fé autêntica e verdadeira para de fato perseverar, né? Quem tem uma fé autêntica e verdadeira é alguém que tem consciência da sua missão, e tendo consciência da sua missão, vai fazer de uma forma livre, sem coação, sem obrigação, sem sentir como escravo, como Cristo não se sentiu diante mesmo da cruz, um escravo, mas agia de forma livre, né? Então, qualquer missionário, pessoa que tenha uma fé autêntica e verdadeira, vai se colocar a serviço do reino de forma livre, né? Vai ser capaz de sofrer para viver as coisas do reino, para buscar o reino, para promover o reino de Deus, né? Sem se lamentar, sem reclamar, né? Mas se num dado momento se reclamar e se lamentar, é compreensível por causa da dimensão humana, mas a lamentação, a reclamação não vai ser um meio para desistir. Não vai desistir, vai perseverar. É uma realidade que nós encontramos no profeta Abacuque, né? Que se coloca diante de Deus lamentando os desafios da sua missão na comunidade. Ele diz que encontra tantas coisas horríveis, né? Violência, iniquidades, maldade, destruições, prepotência,
São realidades que estão à sua frente, discórdias, né? São realidades que estão à sua frente. E que ele reza, coloca diante de Deus, e parece que Deus está surdo, né? O silêncio de Deus parece dizer que não se importa com essa realidade daquele que o chamou, o enviou para a missão. No primeiro momento, percebemos a lamentação nesse sentido, mas demonstra confiança. E Deus que chama, que envia, que capacita e que aposta naquele que ele chama e envia, vai dar uma resposta para dizer que isso não dura eternamente, mas acontece durante um tempo. Que seja perseverante, que tenha fé, que saiba esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus chegará. E aí vai terminar a leitura dizendo: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. O justo será salvo da fé. Então, diante da perseverança, do suportar a realidade da missão, as dificuldades da missão, iria se tornar justo, né? Iria morrer, mas viver, reviver, né? Quando diz: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. O justo não morrerá, morre também, mas não morre eternamente, né? Vai ressurgir com Cristo para uma vida nova. E aí vale o esforço para que diante de toda e qualquer situação seja um homem justo. Um homem justo é aquele que tem fé. Não é possível ser justo sem ter fé, como não é possível ter fé e não ser justo, né? Pois se está fazendo o esforço para viver essa justiça, né? Porque plenamente justo ninguém é, só Deus, né? Mas ele considera justo aqueles que procuram fazer a sua vontade, né? O profeta vai compreender isso na sua relação com Deus, de forma que vai perseverar, que vai vencer as dificuldades e que vai se tornar como Cristo vitorioso, né? E futuramente iria vencer as dificuldades da sua missão. Toda a ação profética é em vista da ação profética de Cristo, que é o profeta por excelência no tempo da plenitude. Então os discípulos, quando se aproximam do Senhor e pedem a fé, o Senhor diz: a fé é pequena, precisa de fato ser aumentada. E vós deveis ter, a partir desta fé, uma consciência tão profunda da missão, que vocês vão aprender a sofrer, vão saber que vão estar agindo de forma livre, sem esperar um muito obrigado, sem esperar um elogio, porque a consciência de servo do reino faz com que assim se haja. E é por isso que ele conta essa pequena parábola, né? Qual de vós tem um empregado que trabalha no campo, e quando ele chega, apesar do cansaço, né, não vai dizer: senta-te aqui na mesa, vem comer comigo. Não, mas pelo contrário: cinge-te, serve-me. Depois que eu comer e beber, então tu poderás beber, né? Será que vai agradecer o patrão ao empregado por ter agido assim? Não vai. Por que é que Jesus fala assim? Porque nos padrões de vida da sociedade daquele tempo, a relação servo-senhor, empregado-patrão, soava como obrigação, né? O servo, o empregado, era o obrigado, era um trabalhador, fazia um serviço não por um favor. E o Senhor era aquele que mandava. Então não existia nessa relação um por favor, nem um muito obrigado. Não existia. Nem o servo e nem o Senhor tinham a necessidade disso, porque o servo conhecia a sua obrigação. O Senhor sabia que o seu dever era mandar. Então o servo
não sentia falta, como nós sentimos, de um muito obrigado, de por favor. Não é? Era a mentalidade da época. Jesus vai dizer: assim sois vós com os apóstolos, quando tiverem feito tudo o que vos mandarem fazer, em relação à missão, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Mas isso é algo que não vai dizer alguém que não tem fé, alguém que não tem uma fé verdadeira, consciente da sua missão, de colaborador do reino de Deus, porque não vai se sentir assim, né? Não vai. Por isso que esse pedido dos apóstolos deve ser um pedido também de cada um de nós, no dia a dia de nossas vidas. Senhor, aumenta a nossa fé, para que possamos, naquela missão que Tu nos confia, perseverarmos, sermos fiéis, sermos servos que servem ao Teu reino por amor, por acreditar em Ti. E a relação daquele que serve ao reino com o mestre do reino, que é Cristo, é diferente daquela relação lá da parábola. Porque Cristo, sendo o Filho maior, Ele desce a nossa realidade, assume a humilhação humana, né? Desce a nossa realidade para nos servir. Então, se Cristo, como Deus, como maior, se faz o menor, se coloca a serviço nosso, quem somos nós para não querermos nos colocar a serviço do reino? Ou para não confiar naquele que confiou no Pai diante da sua missão em nosso favor, né? Então é preciso, de fato, reconhecer que às vezes nossa fé é pequena, e por isso que diante da missão que o Senhor nos confia, a gente fica saindo pela tangente, né? Fica saindo, fica fugindo, deixando de assumir aquilo que Deus quer de nós, né? Deus chama para isso, não faço, fujo. Deus chama para aquilo, fujo. Que não adquiri essa consciência de servo inútil, que deveria fazer o que tinha que fazer, como diz lá Jesus, né, no final do Evangelho. Não é que Deus nos considera inúteis, jamais. Nós somos úteis ao reino. Ele conta com o seu povo, com aqueles que se dispõem para construir o reino. Mas aqui se fala de consciência de fé, de maturidade de fé, né, na caminhada. Nós temos sempre a oportunidade que Deus nos dá para crescermos na fé, para sermos verdadeiramente servos do reino, naquilo que Ele confia e que Ele pede de nós. Se nos abrirmos, nos reconhecermos necessitados da fé, com certeza ela vai crescer em nós. Este dom vai crescer em nós e vai nos ajudar a sermos servos conscientes, assim como Paulo está na prisão justamente por causa da sua fé, por causa do seu ideal evangélico, por causa da missão. Está na prisão, mas não se sente um fracassado. Estando na prisão, não se deixa levar pelo desgosto, pela depressão, pelo desânimo, pelo medo de morrer, pela vontade de desistir do reino, mas encontra coragem para escrever a Timóteo, colaborador na missão, em uma comunidade, para dizer: sofre comigo, procura reavivar a chama do dom de Deus em ti para sofrer comigo, não se envergonhar de mim que estou na prisão por causa do Evangelho, mas comigo assumir o sofrimento da cruz de Cristo, o sofrimento do reino de Cristo. Se não tivesse maturidade de fé, maturidade cristã na missão, não encontraria forças para, nessa situação, encorajar alguém para que lá onde está a exercer esta sua missão, pudesse estar fortalecido
está disposto a continuar essa missão que Deus confia diante dos desafios. Paulo só escreve e só convida a reavivar esta chama da fé porque sabe que lá tem as adversidades da missão, que podem ser um empecilho na missão de Timóteo, e que Timóteo deve se tornar tão maduro na fé quanto Paulo, para ser capaz de sofrer pelo reino, porque quem adquire, o servo que adquire a consciência de fé, a maturidade de fé, é capaz de sofrer pelo reino de Deus, né? E é por isso que o reino de Deus tem tão poucos servos. É por isso, porque falta muito esta consciência, esta maturidade, esta capaz de suportar certas realidades, né? O padre, por exemplo, passa 7, 8 anos, 9, como eu passei no seminário, para aprender um pouco disso. E se não como uma forma de soberba, mas se não vai procurando adquirir na sua vida espiritual, na sua relação com Cristo, na capacidade de pedir a Cristo a força, a fé para enfrentar as realidades, então desistiria. E é por isso que uns abandonam pelo caminho, não só padre, mas qualquer outro missionário, né? Ou qualquer um leigo, mas falando de padre, tem muitos que deixam pelo caminho, mas outros são capazes de suportar. Por quê? Se tem a consciência de que está agindo corretamente segundo os critérios da igreja, não vai se importar com alguém que vai lá nas redes sociais esculhambar com o padre, como fizeram aqui no Baixio comigo, né? Não vou me importar, eu tenho minha consciência do que estou fazendo. Tenho consciência. Quando Dom Gilberto veio aqui, o bispo, eu sentei na mesa e disse a ele: tempinho por tempinho, aconteceu assim, assim, assim. E o bispo disse: você fez corretamente, né? Então, se eu fosse me portar com essa realidade, então eu iria também sair pela tangente, iria abandonar a missão que Deus me confia. Mas, como diz o ditado bem popular, não bate nem a passarinha, né? Estamos a pedir a Deus a graça de caminhar e de poder fazer aquilo que a igreja manda, que a igreja diz que é correto, não aquilo que às vezes as pessoas querem que seja feito porque é sua vontade, mas fazer a vontade, aquilo que a igreja determina, aquilo que a igreja diz que é correto. Nós estamos vivenciando um mês missionário. Todo mês de outubro é um mês missionário, né? Mas esse ano é um mês missionário extraordinário, instituído pelo Papa Francisco, e tem justamente como tema batizados e enviados. E com isso o Papa quer lembrar que todo batizado é chamado e enviado para uma missão, né? É chamado e enviado para uma missão. E que por isso os batizados devem assumir esta dimensão da missão, né? A dimensão do seu batismo. O Papa quer lembrar justamente isso, né? A igreja diz que não é só o padre, a freira, o bispo que é missionário e é chamado a assumir a evangelização, mas todos os batizados. É por isso que ela fala do sacerdócio comum dos fiéis, que é exercido pelos leigos, justamente nessa capacidade de se dispor para que de alguma forma possa colaborar com a missão, com o reino de Deus, né? O Papa quer lembrar que todos os batizados devem sentir-se enviados e devem agir como missionários. E você que é casado, que está na sua casa, que tem seu trabalho, é chamado a ser missionário aí, né? A colaborar com a construção do reino aí, em meio a essa realidade. Às vezes com pequenas coisas. Por exemplo, às vezes sabemos que alguém está doente. Depois a gente na correria, no vai e vem, passa o tempo, não visita esta pessoa.
Daqui a pouco fica sabendo, fulano morreu. E aí a gente lamenta, puxa, eu não fui visitar, né? Então visitar alguém doente, um casal de idoso, né? Um idoso sente-se só, os filhos se casam, vão tomar conta de suas vidas, ficam sozinhos, e a coisa melhor que acha é quando chega alguém para conversar e dar atenção. É uma forma de exercer a missão, né? Dentro da nossa casa, com os nossos filhos, somos chamados a exercer a missão. Por que é que temos tantos jovens por aí perdidos, que não buscam Deus, que não vão à igreja? Porque falta essa dimensão da missão da igreja doméstica por parte dos pais, no seio da família. E eu dizia isso num certo lugar e a mulher dizia, padre, não é só os jovens não, é os adultos também. Exato, porque o jovem que é assim, talvez seja assim porque os pais não tiveram a oportunidade de adquirir esta consciência. Então, se não tem, como vai transmitir, né? Então, o Papa quer despertar essa realidade na vida de todos nós, de todos os batizados, dos casais, dos jovens, de toda a igreja. Somos chamados a assumir esta dimensão da missão. Até pensamos de que esse mês poderíamos programar uma missão, mas a preparação da festa que começou lá em julho, né? Final de julho, o empenho pela festa não nos deu assim tempo para planejar e executar, mas ainda vamos sentar e ainda vamos fazer algo, se não nesse mês, no próximo mês, né? É obrigado que seja este mês, mas vamos sentar e pensar em fazer algo para deixar uma marca como deste tempo que nos proposto pela igreja para exercer esta dimensão da missão, como igreja, como chamados de Deus a vivenciar esta realidade da missão no mês missionário. Temos como padroeira da missão Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Padroeira das missões. Santa Teresinha viveu na cela do Carmelo durante toda a sua vida, de trás de umas grades. Nunca saiu de lá, nunca saía de lá. Foi sempre lá. Como uma mulher assim se torna padroeira das missões? Pois é. E ela morreu tão jovem, né? Aos 24 anos. Mas deixou este exemplo de doação, de suportar as realidades da missão, né? Pois teve a capacidade de rezar por quem não reza, de rezar pela conversão da igreja, de rezar pelo clero, de rezar por aqueles que estão distantes de Deus. Então ela foi considerada lá na sua cela padroeira das missões, porque de lá ela se lembrava e rezava por aqueles que estavam nos lugares mais longínquos, necessitados de oração, necessitados da graça de Deus. Então é a prova de que nós podemos exercer a dimensão da missão dentro da nossa casa, né? No nosso trabalho. Podemos fazer algo para também colaborar neste chamado, nesta realidade que Deus pede de cada um de nós. Então que Santa Teresinha interceda por nós, né? E que assim como ela, nós possamos encontrar a graça de que precisamos, que possamos sentir a necessidade do incremento da nossa fé e está nos colocando diante daquele que pode fazer crescer a nossa fé, que é tão pequena. Se a dos discípulos, dos apóstolos, não era nem como um grão de mostarda, imagina a nossa. Precisamos pedir ao Senhor esta graça, né? Só quem reconhece necessitado e quem pede pode experimentar a graça de Deus, né? Pode ter este dom de Deus mais reavivado dentro de si e mais colocado a serviço do reino e da missão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
e no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ao Deus que nos chama continuamente e nos faz participantes de sua missão, rezemos com confiança de filhos e filhas e digamos: aumentai, Senhor, a nossa fé. Fortalecei na fé o Papa Francisco, para que ele continue com seu testemunho profético, nos animando a ser uma igreja em saída, nós vos pedimos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Iluminai a vida religiosa consagrada na vivência alegre e autêntica de sua vocação missionária, sendo sal e fermento no meio do povo, nós vos pedimos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Sustentai no coração da juventude o desejo por uma vida plena de sentido no seguimento de Jesus e serviço aos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Sustentai na fé os missionários e missionárias além fronteiras, especialmente aqueles e aquelas que estão em locais de conflitos, guerra e catástrofes, nós vos pedimos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Ouvi, ó Deus, as preces de vossa Igreja em oração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso que estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Oração Eucarística Quinta. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se renova a paixão de Jesus Cristo, que se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho,
o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos une num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Gilberto, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os apóstolos, com São Francisco e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivem na unidade do Espírito Santo, por a honra e toda a glória, agora e para sempre. Dados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Os reinos de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Tem algum aniversariante por aqui hoje? E hoje desses dias? Nenhum, né? Nós vamos subir a imagem de São Francisco, né? Desceu para a festa, para a procissão, e hoje ele vai retornar para o seu lugar, né? Então vamos uns proclamas para ser lido primeiro. Então vamos sentar e aguardar um instantezinho. Paróquia São Francisco das Chagas, Diocese de Crato. Proclama: em obediência ao Código 1067 e à legislação complementar da CNBB, referente às investigações canônicas procedentes ao matrimônio, vai-se proclamar que, com favor de Deus, querem se casar os jovens Felipe Duarte da Silva e Analice Vieira Paz. Felipe Duarte da Silva, com 26 anos de idade, nasceu no dia 8 de janeiro de 1993, em João Pessoa, Paraíba. Batizou-se na paróquia São João Bosco, na Diocese de Cajazeiras, Paraíba. É residente domiciliado nesta cidade de Baixio. Analice Vieira Paz, com 25 anos de idade, nasceu no dia 13 de agosto de 1994, em Ipaumirim. Batizou-se na paróquia Nossa Senhora da Conceição, Diocese de Crato. É residente domiciliada nesta cidade. A cerimônia acontecerá no dia 26 de outubro de 2019, prevista para as 17 horas nesta matriz de São Francisco das Chagas. Quem souber ou vier saber de algum impedimento ou proibição canônica, está obrigado, conforme o Código 1069, a denunciá-lo à autoridade eclesiástica. Querem também se casar os jovens Geraldo Sávio Araújo Vieira e Maria Eugênia Alves Ramalho Araújo. Maria Eugênia, com 39 anos de idade, nasceu no dia 3 de dezembro de 1979, em Ipaumirim. Batizou-se na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Diocese de Crato. É residente domiciliada nesta cidade. Geraldo Sávio Araújo Vieira, com 29 anos de idade, nasceu no dia 24 de março de 1990, em Umari, Ceará. Batizou-se na paróquia São Gonçalo do Amarante, na Diocese de Crato. É residente domiciliado nesta cidade. A cerimônia acontecerá no dia 26 de outubro de 2019, previsto para as 17 horas, nesta matriz de São Francisco. Quem souber ou vier saber de algum impedimento ou proibição canônica, está obrigado, conforme o Código 1069, a denunciá-lo à autoridade eclesiástica.
Socorro está dando a ideia para subir a imagem só na quinta-feira, né? Porque os rapazes que fazem a subida dele não puderam vir hoje, né? Então, quem é? Dá certo? Ivon, Márcio, Jorge, pode ajudar? Bom, então vamos subir, né? Vamos subir com jeitinho. Não pode fazer força no braço, né? Porque esse braço está meio rachado. Aí tem que pegar ele na base, no meio e na base, né? Vamos, enquanto sobe a imagem, vamos cantar, né? O hino de São Francisco, né? Desta terra os fundadores, com zelo vereador, te escolheram por modelo, seu amigo e protetor, teus devotos de vazio, vem Francisco abençoar. Roga a Deus por esse povo, que louvor vem te prestar. Roga a Deus por esse povo, que louvor vem te prestar. Você chamado por Deus, traz sua casa restaurar, ajudar pois teus devotos, ser igreja caminhar, teus devotos de vazio, vem Francisco abençoar. Roga a Deus por esse povo, que louvor vem te prestar. Roga a Deus por esse povo, que louvor vem te prestar. Instrumentos de paz, saibamos nos transformar, ser de Cristo imitadores, o bem sempre a partilhar. Meus devotos de vazio, vem Francisco abençoar. Roga a Deus por esse povo, que louvor vem te prestar. Roga a Deus por esse povo, que louvor vem te prestar. Teus devotos de vazio, vem Francisco abençoar. Roga a Deus por esse povo, que louvor vem te prestar. Roga a Deus por esse povo, que louvor vem te prestar. Viva São Francisco! Viva! Viva São Francisco! Viva! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.